Olá, questão 58 do vestibular de 2019. A questão trata da pressão, a respeito dos conceitos de pressão. Então, para iniciar a conversa, lembra que pressão é uma grandeza escalar que relaciona a força com a área em que a força é aplicada. A pressão geralmente aparece aqui, ó, no estudo dos fluidos. Então veja, aqui eu tenho um recipiente e esse recipiente contém um fluido. A pressão vai depender da profundidade do ponto que você escolheu. Então, um recipiente contém um fluido, aí você escolhe um pontinho bem aqui, ó, bem na superfície. Então, o ponto ainda não está mergulhado no fluido. Nesta posição, a única pressão que vai aparecer é a pressão que vem aqui, ó, da atmosfera, a chamada pressão atmosférica. Agora, se você escolhe um outro ponto, eu vou colocar um asterisco agora. Vamos supor que você escolheu esse asterisco, que como você pode notar, já está no interior do fluido. A pressão lá nesse asterisco vai ser a pressão atmosférica mais a pressão exercida por essa coluna de fluido. Então, a pressão aqui no asterisco desse nosso exemplo vai ser a soma da pressão exercida pela coluna de ar, a pressão atmosférica, mais a pressão exercida pelo fluido. Geralmente, você não vai calcular a pressão atmosférica, o exercício costuma fornecer. Agora, a pressão exercida pelo fluido, a conhecida pressão hidrostática, ela é dada pela proposta de Stevin. De acordo com Stevin, a pressão exercida por um fluido, a pressão hidrostática é igual à massa específica desse fluido vezes a aceleração gravitacional vezes a altura de coluna de fluido. O exercício 58 ele começa dizendo o seguinte: a pressão atmosférica ao nível do mar, quer dizer que o corpo ainda não está mergulhado, está na superfície, vale 1 atm, uma atmosfera. Lembrando que a atmosfera não é a unidade oficial é o Pascal, e 1 atm equivale a aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, o que ele propõe aqui no item 1 é verdadeiro. Item 2. Um processo termodinâmico que ocorre sujeito a uma pressão constante é chamado de isobárico. Gente, o prefixo iso remete a algo igual e bar remete à pressão. Então, a pressão é sempre igual. Então, processos chamados de isobáricos, a pressão realmente é constante. Verdadeiro, o item 2. Item 3. A pressão exercida por um líquido, ou seja, por um fluido, um dado ponto aumenta à medida que a profundidade desse ponto aumenta. Conversamos disso, né? A proposta de Stevin. Conforme você aumenta o H, a altura, a pressão ela aumenta. A pressão é uma função da profundidade, uma função da altura. Então, correto o item 3. Item 4. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão é o Pascal. Corretíssimo. E Pascal é a mesma coisa, equivale a Newton por metro quadrado. Por que Newton por metro quadrado? Veja, pressão não é força por área? Força dada em Newton e área dada em metro quadrado. Então, item 4 também é um item verdadeiro. Valeu, gente! Muito obrigado pela atenção e até a próxima.